É isso aí, galera. Começando mais um Pod Rocker. A intenção sempre é levar informação de um jeito independente, com responsabilidade e somar para você que aí que navega na internet, no YouTube, em todas as plataformas. O Pod Rocker tem a intenção de levar assuntos variados, né? Pessoas que possam contribuir com o nosso cotidiano. E a gente vai de forma descontraída, leve e simples bater um bate-papo muito legal hoje com um professor de música lá de Curitiba. Está em Curitiba hoje, mas já rodou o mundo também. A gente tem o prazerzaço de receber aqui no Pod Rocker Gaspar Lopes, professor de música, produtor, músico, arranjador, enfim, o homem faz tudo dentro do campo da harmonia e da melodia. Tudo bem com você, Gaspar? Olá, é demais, cara. Quanto tempo, né? Longe aí, mas agora nós estamos mais perto do que nunca. Prazerzão conversar com você, cara. É uma satisfação, Gaspar, que a gente já nos conhecemos aí aproximadamente uns 25, 27 anos, né? Desde quando o Gaspar era jovem, e agora a gente tem a satisfação de, apesar de longe, mas utilizando a tecnologia, e a gente bater um papo e saber como é que anda a sua vida. E essa profissão tão nobre, que é formar artistas, formar músico e encaminhar a galera aí no campo artístico. Você está em Curitiba, é isso? Isso. Estou atuando aqui em Curitiba, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou aqui. Aí, vim lá de Goiânia, né, depois de Campo Grande, né, morei 27 anos em Goiânia e agora eu estou atuando aqui em Curitiba, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estou aqui. Que bacana. Você é da onde exatamente, Gaspar? Eu sou daqui mesmo do sul, né? Eu sou daqui de Palotina, no Paraná, fica no norte do Paraná, perto de Guaíra, ali, Umuarama, né? E Cascavel também, então eu sou de Palotina, Paraná. Mas eu saí bem pequenininho, né, ali de Palotina e fui para Mundo Novo, ali naquela região fronteiriça nossa, ali do Mato Grosso do Sul. Você chegou a morar ali em Mundo Novo, na Viraí, na região ali. E aí sim, você foi para Campo Grande com quantos anos? Eu tinha mais ou menos ali meus 20 e poucos anos, né? Porque eu saí do exército, que eu servi o exército em Guatemi, Mato Grosso do Sul. Aí fui para Naviraí, minha terrinha ali, né? Bem perto de Mundo Novo. E de Naviraí eu fui para Campo Grande e foi ali que eu conheci você, conheci toda a galera aí, né? E que nós fizemos ali praticamente o nosso nome ali, né? Como músico, como professor de música. Então eu fui bem cedo, eu fui ali com meus 20 e poucos anos, logo que eu saí do exército, né? Uhum. Você iniciou na música, né? Com quantos anos de idade, Gaspar? Eita, rapaz, aí nós vamos longe, hein? Eu comecei... pouco tempo, né? Tem mais ou menos que eu comecei, mais ou menos que eu iniciei, que deu aquela vontade de ser músico, né? Tem mais ou menos uns 40 anos, foi em 1981, mais ou menos, se não me falha a memória. Lembra quantos anos você tinha de idade? Eu tinha aproximadamente 15 anos de idade, então foi nessa época que, né, com certeza você deve perguntar aí, mas só adiantando, né, foi nessa época que eu vi meu pai, meu avô tocando, e aí, pelo amor de Deus, né, falei, quero ser músico, mas ficou no quero por enquanto, né. Bacana. Bom, entre começar a tocar e ser um músico aí para tocar na noite, tocar nas bandas, acompanhar artistas, não demorou muito para você. Mas quando é que você se tornou professor de música? Isso, professor de música mesmo foi quando eu saí do exército e fiz um teste aqui no Mato Grosso do Sul, em Naviraí. Eu saí do exército e falei assim, cara, eu vou anunciar aqui para essa galera aqui, quem precisa de um professor e salve-se quem puder, né? Porque, na verdade, eu sabia pouca coisa de música. Mas foi aí que eu falei assim, cara, eu vou fazer um teste, vai que dá certo. Aí eu anunciei até era numa igreja aqui, né, em Naviraí, e falei assim, não vai ninguém, né? Na segunda-feira acho que não vai frequentar ninguém, porque eu não tenho jeito de professor, não tenho cheiro de professor e não tenho habilidade para ser professor, né? Aí quando foi na segunda... Hã? Não tinha o jeitão, né? Não tinha o jeitão de jeito nenhum, não tinha os macetes, né? Não tinha didática nem nada, né?
Porque naquela época era muito difícil, não tinha internet, não tinha celular, aquela coisa toda, né? E aí, quando eu anunciei, quando foi na segunda-feira, apareceu uma galera boa, rapaz. Aí apareceu o pessoal da Polícia Federal, apareceu o gerente de banco, apareceu dono de supermercado, uma pessoa extremamente culta, né? E eu, meio roceiro, meio caipirão, né? Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou me virar com essa turma aqui? E foi aí, então, que eu falei assim, cara, o negócio, eu acho que foi feito para coisa. Então a música me chamou para ser professor. E foi aí então que eu falei, cara, agora eu vou colocar o pé na estrada e vou ser músico de verdade, porque aí o que eu fiz? Eu assumi a responsabilidade como professor, mas fui no direito de ser honrado como professor, ou seja, eu falei assim, eu quero merecer ser professor. E aí eu fui para Campo Grande, foi aí que a gente se encontrou lá, né? Eu e o Marcão Rocker. Nessa época aí eu lembro que você estudava muito, né? Você estudava quantas horas por dia, Gaspar? Eu cheguei, Marcos, a estudar em torno de 5, 6 horas por dia durante muito tempo. Então, assim, chegou até um tempo que era exagero, né? Não precisava de tudo aquilo, mas a fome, né? Você sabe quando você está perto de uma churrasqueira assim e começa a sentir o cheiro da carne, o cheiro da picanha? Foi mais ou menos aí. Aí a hora que eu senti aquele sabor assim da música, cara, eu falei, cara, eu vou investir nesse negócio porque, cara, eu quero merecer ser músico, quero merecer ser professor, eu quero ser honrado, mas quero valer realmente aquilo que me chamam, né, que me consideram, né? Uhum. Gaspar, em Campo Grande e em Goiânia, você se tornou um professor muito respeitado, não só pelos alunos, por também grandes músicos, tanto em Campo Grande quanto em Goiânia. Essa trajetória para você, como que foi você começar a ver que as pessoas começaram a te admirar como mestre, né? Porque uma coisa é admirar um grande músico, mas aí o mestre é outra conversa. Quando que você percebeu que existia músicos muito bem preparados, já admirando o seu método de ensinar, a sua forma de ensinar? Sim, muito boa essa pergunta sua, Marcos. Eu comecei a ver que o meu trabalho estava assim, nivelado, vamos colocar assim, com os grandes músicos, né, modéstia à parte, quando eu comecei a tocar em alguns lugares assim, conceituados, já em Campo Grande, né, e quando eu comecei também a tocar com um aluno meu, ou seja, cria minha, né, Prato da Casa, começamos a tocar, eu vi que esse músico, que esse aluno meu era um grande cantor, um grande instrumentista, e aí eu vi, assim, a gente começou a tocar MPB na época, né, e eu vi, assim, que ele tocava muito bem colocado, muito bem, assim, elaborado o que ele fazia, voz muito bem colocada, e a gente começou a fazer shows juntos. Aí eu falei, cara, primeiro discípulo meu, e eu tenho a honra de estar tocando com esse cara. Então eu falei, cara, eu acho que agora ninguém me segura. Falei, então agora eu vou seguir em frente, valeu muito a pena. Legal. Ô Gaspar, um professor quando pega um aluno iniciante, ele, lógico, tem uma metodologia simples para iniciar, para quebrar o gelo, e ele vai mais no gosto do aluno, no gosto musical do aluno, né? Mas você é um músico elaborado, é um dos poucos músicos que é apaixonado pelo jazz. Você continua ainda tocando jazz e estudando jazz? Sim, eu acho que a grande escola, Marcos, a grande escola do músico e o grande foco do músico é chegar no ponto de entender, pelo menos, um pouco do jazz. Às vezes ele não se especializa, porque não é a nossa casa, né? É a casa dos gringos, né? Como os gringos vêm para cá e não conseguem tocar muito bem as nossas músicas, nós também não conseguimos tocar bem o que eles tocam, né? Mas aí todo músico que se preza, o músico que quer chegar no topo, ele tem como base, né, o jazz, porque é a última linguagem, eu posso dizer, em termos de aprendizado. Mas o que acontece? A gente não pode ficar preso a isso, porque se a gente ficar preso a isso, a gente acaba agradando meia dúzia de pessoas e acaba não chegando num denominador. Então o que a gente faz hoje em dia? A gente estuda o jazz como linguagem, mas aplica isso em todos os estilos musicais. Então, eu poderia aplicar aqui jazz, desde o samba, desde o bolero, e até músicas regionais, por exemplo, que a gente tem condições de fazer isso.
Porque quando a gente fala, existe lá um mito no jazz, né, para o brasileiro, principalmente para o músico que está iniciando ou para o músico que está ascendendo aí a um nível maior. Mas o jazz, na verdade, nada mais é do que uma linguagem livre da música, não é isso, Gaspar? Exatamente, isso eu posso dizer como se fosse a nossa música brasileira, né? Então você vendo aí, improvisando, criando, né? E eles colocam, né, um pouco disso na música brasileira. Ou seja, a atividade é a linguagem do jazz. A atividade, ou seja, então, é muito simples. Nasceu, depois a gente pode até contar um pouquinho mais, mas ele nasceu de uma coisa muito instrumento, né, de metal, e de repente o cara, olha, faz de novo o que você fez aí. Falou, cara, eu não consigo. Falou, como assim? Falou, não, eu não consigo repetir o que eu fiz. Falou, nossa, cara, mas é muito legal o que você fez. Aí eles combinaram, então, de começar a brincar com a música. Então, nada mais, nada menos, o jazz é uma brincadeira que deu certo. Claro. Gaspar, vamos fazer um pedacinho assim. Pega uma música simples, toca ela normal, e ao mesmo tempo daí coloca uma linguagem do jazz, assim, só num pedacinho, só para nós entendermos isso de modo simples. Tá, eu poderia fazer aqui um pedacinho da Asa Branca, né? Então eu vou fazer ela em Ré maior aqui, bem simples. Só esse pedacinho. Aí eu vou lá e posso fazer. Bacana, bacana, bacana. Você pegou uma coisa simples e manteve a linha melódica e ficou livre para você usar uma harmonia. É isso aí. É o bom gosto, né? Ah, sim, sim. Porque a música, o que acontece? Eu até costumo brincar, né, com os meus alunos, né? A música, dependendo do que você faz na música, o compositor já, né? Como se fala lá no descanso dele, né? Ele já passou para a eternidade, né? E se ele ouvir você tocando, ele tem duas opções: ou te aplaudir, ou falar, caramba, bicho, não era isso que eu queria que você fizesse na minha música. Por aí, né? É por aí. É por aí. Gaspar, aproximadamente você tem aí, sei lá, 25, 27 anos de professor. Quantos alunos, mais ou menos, você imagina, assim, por alto, que já estudaram com você? Ah, sim. Em Goiânia eu tive, na época, isso uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, 15 anos mais ou menos atrás, eu tive a oportunidade de ter uma escola boa em Goiânia, né? E a minha média de aluno era 50 a 80 alunos. Então, depois deu com esse negócio da internet, deu uma caída, uma queda e tal, mas, mesmo assim, ainda continuo, né, sobrevivendo de música. Então, dá para a gente ter uma média, não dá para a gente ter uma média exata disso, mas eu vou chutar aqui, durante esses tantos anos dando aula, cara, milhares de alunos, porque eu já tive professores... De 10 a 12 mil alunos. Eu sou ruim de matemática, mas é por aí. Por aí. Uma conta rápida aqui. Muitos alunos. Então, realmente, tem alunos hoje, né? Modéstia à parte, nós temos alunos hoje na Inglaterra, já dei aula para alunos na Inglaterra, já dei alunos assim, em São Paulo, né? E pela internet hoje, então, nem se fala, né? Hoje o mundo ficou pequeno, né? Então, assim, claro. E esses professores já é a terceira geração, né? Porque eu dei aula e esses professores estão dando aula e esses alunos professores estão dando aula hoje. É incrível. Na verdade, você acabou já formando mestres também, né? Sim, com certeza. E hoje eu tenho mais ou menos, assim, pelos meus cálculos, diretamente em torno de uns 8 professores, mais ou menos. Eu não tive a oportunidade de ser acadêmico, né? Porque na época não tinha isso, né? Não existia essa possibilidade. E hoje eu tenho vários alunos que são especialistas, né? Fizeram faculdade de música, pós-graduação em música, né?
Então, para mim, é uma honra muito grande, né? Que bacana, hein, Gaspar? Gaspar, Muito legal. Você tem alguns alunos assim que foi estudar com você, já estava no nível bom e aí se tornaram grandes músicos hoje? Tanto sim, em Goiânia, em Curitiba, nos lugares que você deu aula? Tenho sim. Eu tenho vários músicos hoje, né? Não só como instrumentista, como cantores, compositores. Tenho muitos. Se eu for citar aqui, eu vou ficar um tempão falando. Mas eu tive um aluno que ele começou comigo, ele já tocava assim razoavelmente bem. E hoje ele vive só de música. Inclusive ele mesmo fala que ele não imaginava que a música ia proporcionar para ele todo ano ir nos Estados Unidos, fazer compras e viver de música, né? Eu vou citar o nome dele aqui porque eu tenho certeza que ele não vai ficar chateado comigo por mais que ele é um mestre hoje, né? O nome dele é Renato de Souza. Hoje o nome dele é Renato Faleiro. Ele colocou o nome dele de Renato Faleiro. Ele é de Goiânia, é um grande músico, mas eu poderia citar outros aqui, né? Eu poderia citar Bruno Costa. Bruno Costa, você talvez vai ouvir esse Bruno Costa em algumas composições dessas grandes cantoras do Brasil da música sertaneja. Bruno Costa ele que meio que criou aquele oncotô, oncovô, e então ele, na época, quando ele começou comigo, ele estava numa situação muito delicada, psicologicamente, aquela coisa toda, e eu comecei a trabalhar com ele. A partir do momento que eu comecei a dar aula para ele de violão, de viola caipira e de canto, e depois ele pegou pandeiro, ele pegou um monte de instrumento. Cara, hoje é a maior referência que eu tenho hoje como compositor, não como instrumentista, porque ele toca assim, o mais básico da música sertaneja, né? Ele não é professor, mas em termos de composição, na última vez que eu estava em Goiânia, ele estava com mais de 250 composições. Então hoje ele já passou composição para várias cantoras, vários cantores do Brasil, e hoje é incrível. Hoje ele dá aula de defesa, eu esqueço até o nome da arte que ele usa. Ele dá aula hoje para a Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Federal de Goiânia. Então, assim, eu vou lembrar da técnica que ele usa, uma técnica americana que ele usa para poder dar essas aulas dele. Eu não vou lembrar aqui no momento. Mas em termos de música, ele é um cara assim que, cara, em termos de composição, é a referência número 1 que eu tenho. Agora, eu tenho instrumentista, tenho cantores, sim, são muitos, né? Gaspar, faz um tema aí que você acha que é importante dentro da linguagem do jazz, do blues aí pra gente. Um pedacinho, uns 2 compassos aí. Deixa eu ver aqui. Só um pedacinho. Só um pedacinho, só a degustação. Só vai. E eu tenho assim. Geralmente eu. Pode falar. O que eu quero falar contigo é o seguinte: você dá aula não só de violão, você dá aula de guitarra, de baixo, de teclado, de harmonia, de vocal. É isso? Sim. Sim. Eu comecei dando aula de violão, né? E depois eu vi que era um caminho também para guitarra. Aí quando eu peguei a guitarra, eu vi que se eu pegasse as 4 últimas cordas da guitarra e do violão, seria, digamos, o contrabaixo. Eu passei para o contrabaixo. E foi indo. Hoje eu dei aula, já dei aula de aproximadamente uns 10 instrumentos, mais ou menos. Só que a gente acaba depois, com um certo tempo, né? A gente não tem muito tempo para isso, a gente acaba enxugando um pouquinho. Mas em Goiânia, a última vez que eu saí daí, 1 ano e meio atrás, eu estava mais ou menos com uns 40 alunos só de aula de canto, para você ter uma ideia. Então, assim, era muito só aula de canto. E cantores bons. Né? Então, eu tive a oportunidade de dar aula para uma menina que foi
participou, né, do The Voice Kids, né, e isso também para mim foi uma referência também. Ela não chegou a ganhar, né, mas ela também participou, e eu tive a oportunidade de estudar com grandes feras também aí, que a gente vai falar no decorrer do nosso podcast aí, né. Ô Gaspar, você é um professor no modelo das antigas e tendo que encarar agora a modernidade. Você é um cara de muito conteúdo que você estudou e que você adquiriu o seu próprio conteúdo, né? Você desenrolou esse conteúdo. Você já está se preparando para lançar o método Gaspar Lopes pela internet, um infoproduto da sua qualidade como instrumentista, como professor, ou isso não passa pela sua cabeça? Você ainda vai manter somente as aulas dentro do conceito físico, etc. e tal? Eu tenho alguns projetos, né? E tem um projeto de lançar uma biografia minha, né? E tem muita história bacana para contar. Tem contado essas histórias aí, o pessoal tem gostado muito, né? Desde quando eu comecei a aprender a música, como foi a minha história no decorrer, né? Desse tempo todo, e também a questão mais detalhes, mais particular da minha vida. Então eu quero ver se eu queria fazer um apanhado geral, assim. A primeira coisa é escrever esse livro mais histórico, uma coisa mais biográfica. Agora, eu tenho um projeto, já comecei um pouquinho desse projeto em Goiânia, falando um pouco sobre harmonia, mas isso está no meu coração. Com certeza, cedo ou mais tarde, eu vou estar metendo a caneta aí, com certeza vai sair alguma coisa aí, se Deus quiser. Tá. Hoje você ensina com o método de alguns outros professores, ou você criou uma metodologia para ensinar? Sim, boa pergunta, Marcos. A questão de metodologia, quando você está começando, você fica um pouco preso a métodos, porque você até então não tem um caminho muito seguro, você não tem uma coisa muito firme ali para você trabalhar. É uma definição do aluno, da qualidade do aluno, que tipo de aluno que você tem, então você acaba seguindo alguns métodos. Mas hoje, depois de ter passado tantos métodos, né, métodos importados, né, americanos, métodos aqui nosso aqui, né, do Brasil, desde a Misha Diak, grandes caras, né, os Faria, que eu tive a oportunidade de estudar harmonia com ele e tudo, então você acaba tendo isso praticamente como se fala, uma enciclopédia na sua cabeça, né, uma biblioteca na sua cabeça. Então aí você acaba não seguindo métodos, e sim escolhendo o caminho mais curto que vai levar aquele aluno a tocar e a chegar no topo no nível que ele gostaria. Então a gente tem um método próprio, mas isso não é uma coisa assim coletiva, é uma coisa mais individual. Então eu olho para o aluno, a hora que ele pega no violão, eu já sei qual que é o nível do aluno, só pelo jeito ele pegar no violão e falar, olha, esse camarada aí ele tem conhecimento. E aí eu vou seguindo aquilo que eu aprendi durante o tempo. Bacana. Então, ao invés de estabelecer um método fixo, duro ali, você vai conforme a condição que o aluno está e aonde que ele quer chegar. Isso é bacana. Sim. E daí você faz um atalho, né? Um atalho com qualidade. Sim, porque na verdade, quando você pega um método, cada cabeça é uma cabeça pensante. Então não adianta você achar que João é igual a Maria, Maria é igual a Joaquina. Não é. Cada pessoa tem um desenvolvimento, tem uma capacidade intelectual. Então, se você pega, por exemplo, um método que serve para todos, alguma coisa vai ficar a desejar. Então, eu prefiro trabalhar uma coisa mais personalizada. Eu olho para o aluno e falo, cara, eu acho que esse caminho aqui, esse cara vai chegar onde que ele precisa chegar. E, graças a Deus, tem dado certo, sabe? A gente tem atendido bem o desejo das pessoas aí. Gaspar, com a sua experiência de professor, muito tempo, que o professor também passa a ser um psicólogo, né, um terapeuta. Por que é que as pessoas estudam música? Tirando a parte óbvia, que é virar um músico. Essa é uma pergunta interessantíssima, Marcos. Por quê? A gente às vezes tem uma visão da música, questão do prazer que ela dá pra gente, de você curtir, de você ouvir, que claro que quase que a parte principal da música. Mas na verdade, grandes estudiosos, né, grandes pesquisadores descobriram, né, de coisas que já existiam na época, né?
quando Davi foi tocar para o rei Saul para poder aliviar a dor do rei Saul. Era uma dor psicológica, porque não era uma coisa medicinal, não era uma coisa assim de tratamento, né, médico. Teria que ser uma coisa assim voltada para a música, porque a música ela trabalha essa questão de recuperação, entendeu, de certas doenças, né, ou evitando certos tipos de doenças, comprovadamente, que realmente só a música pode fazer. Então, quando eu falei para você a respeito do Bruno Costa, ele estava, eu nem ia falar sobre isso, né, mas eu vou aproveitar porque está no assunto. Ele permitiu que eu falasse o nome dele, então eu vou falar o nome dele, Bruno Costa. Ele entrou na minha escola com depressão, uma depressão quase profunda. Por quê? Porque ele estudou veterinária, né? E aí a cachorra dele pegou e morreu, que era uma cachorra de estimação, uma cachorra que ele tinha. E quando morreu a cachorra dele, ele entrou em depressão, e não era a profissão que ele gostaria de estudar. Aí o que ele falou? Ele entrou em choque. E quando ele entrou na minha escola para estudar, você não via o sorriso do cara, entendeu? Você não via alegria no cara. E quando ele começou a fazer aula de música, pelo amor de Deus, dentro de pouco tempo, foi mais ou menos questão de 1 ano, ele pegava e colocava nariz de palhaço e saía nas ruas fazendo palhaçada, ele depois estudou teatro. Cara, esse cara é fantástico. Ele, na época ele tinha gasto mais ou menos em torno de R$25 mil em termos de livros e cursos que ele fez. Então é um cara assim, que eu tenho como referência pro resto da minha vida. É um cara fantástico. Se ele ouvir, né, esse podcast aqui, eu quero mandar um abração para ele e falar para ele que eu sou fã, como sempre sou fã dele. É um cara maravilhoso. Então, voltando para a questão da psicologia e a questão da música, o que ela faz na pessoa? Quando você toca algum instrumento musical ou você canta, ela tem um efeito na nossa mente de você esquecer do mundo, principalmente a música instrumental. Você começa a tocar, você viaja no país que você quiser, na paisagem que você quiser. Então, por quê? Porque a música instrumental, ela dá condição de você usar o imaginário. Então, aí, às vezes o cara está num mundo aqui pequeno, né? Ou seja, o cara psicologicamente está arrebentado. Ele começa a ouvir a música, ele começa a viajar, lembrar dos pais dele, e como a música regional, né? Chico Mineiro, Xalana. Então ele já começa a viajar na Xalana, ele já começa a ir para o Rio, no Pantanal pescar, e a cabeça do cara muda. Então, assim, ele viaja. A gente vai falar muito sobre isso ainda, né? Mas a música, ela tem um poder curador, cara, incrível. E vou falar mais uma coisa para você que eu lembrei aqui. Vou falar aqui que nós aqui não montamos script nenhum, nós não montamos nada para conversar, né? Então é espontâneo, né? Graças a Deus. A música foi provado cientificamente que o efeito dela é muito maior do que as drogas mais potentes que existem no planeta Terra. O efeito da música positivo, ela é maior do que o efeito de qualquer droga. Então, ou seja, ela anestesia o cara, ela leva o cara num patamar assim, pode ver que todo músico é meio doidão, né? Todo músico é meio lá, né? Doidão no bom sentido, né? Ele anda, ele é comunicativo, ele é descolado, descolado. Ele é espontâneo, ele é descolado, porque a música faz isso, dá alegria, né? Dá aquela sensação que nenhuma droga dá. Então, quem, né, estiver assistindo a gente aí, né, por favor, pega a música, que a música vai fazer você muito mais feliz do que qualquer outra coisa que existe por aí. Bacana, Gaspar, bacana. Eu pergunto porque é claro que tem aquele que tem o objetivo de ser um bom músico, um artista, está estudando música com a parte técnica, mas é o que você citou, que a gente percebe nas pessoas, né? Usa a música como um acalento da alma, né? Como uma forma também de transcender, às vezes, os seus próprios problemas, as suas próprias angústias. E a música realmente vem de Deus e ela tem esse poder mesmo, desde os tempos antigos, né? Como você citou aí a questão lá dos tempos bíblicos até os dias de hoje, né? Então é importante mesmo a gente dar valor aos músicos, aos professores de músicas, que nem sempre um professor está formando um músico, na verdade ele pode estar acalentando uma alma e fazendo alguém mais feliz, ou tornando alguém feliz momentaneamente, ou até encontrando um caminho de futuro para a felicidade para uma pessoa que ali veio buscar, por meio da música, o acalento da alma.
Isso é uma verdade, e vindo de uma experiência como você, com tantos anos ensinando e recebendo pessoas na sua escola e transmitindo o seu conhecimento, a gente chega à conclusão que realmente a música tem esse poder. Sim, sim, perfeitamente, Marcos. É isso aí, não tenho dúvida. A música é gratificante, é saborosa, ela tem cheiro, ela tem gosto, então a pessoa tem que saborear isso, com certeza, e é o que traz a felicidade para o ser humano. Imagina um mundo sem som, né? Ainda a Bíblia fala que o mundo era sem forma e vazia, né? E Deus não gostou nada disso. Deus falou assim, vamos colocar um movimento nesse negócio. Dele música. Gaspar, dele música, dele ser humano. A gente está chegando ao final, mas antes eu queria que você fizesse mais uns 2 compassos de algum tema livre aí que você acha importante. Bacana, vamos fazer aqui. Vou fazer um pedacinho dela, vontade de tocar ela inteira, mas vai chegar uma época que a gente vai conseguir isso. Então música aí do nosso querido Pantanal, querido Mato Grosso do Sul, né? Que é um hino do Mato Grosso do Sul. Mercedita. Vai lá. Aí, show de bola, hein? Mercedita, do Mato Grosso do Sul, com certeza, aí do Paraguai também. Enfim, sim, mas o Brasil inteiro gosta de Mercedita, isso que é importante. E você fez uma leitura aí muito bacana, instrumental. Gaspar, em Curitiba, agora você está em Curitiba, é isso? Está morando em Curitiba? Estou morando em Curitiba. Como que a gente encontra o professor Gaspar em Curitiba para estudar música? Você vai encontrar no telefone que eu vou deixar, que é o 41 998 54 11 23. Eu vou repetir aqui, 41, que é o DDD daqui, 998 54 11 23, Gaspar Lopes. E no YouTube também você vai me encontrar também. Hoje eu estou com poucas redes sociais, porque eu não estava conseguindo administrar tudo, então agora a gente está mais, né, no YouTube. E quem sabe mais para frente a gente vai estar abrindo aí também um podcast aí, vamos ver como é que vai ficar a história aí. Com certeza. Eu quero te agradecer pela sua presença, chegamos ao final aí do podcast, pela sua presença, pela sua participação aqui no Pod Rocker, e você vai voltar outras vezes para falar de outros assuntos relacionados à música ou qualquer outro assunto que for relevante, mas antecipadamente quero te mandar um abraço e te agradecer pelo tempo, a disponibilidade em participar com a gente aqui. Para mim foi um prazerzão, cara. Marcos, para mim sempre estou à disposição aqui, você sabe disso. Acima de tudo, a nossa amizade de longas datas, né? Muitas histórias juntos, né? E a hora que você precisar, nós estamos aqui de portas abertas, coração livre, para poder estar participando com muita honra junto com você aí, tá bom? Foi um prazerzão estar com você nesse momento aí. Que bacana. Manda um abraço pessoal de Curitiba. Assim que nós estivermos aí o link, a gente vai esparramar para a galera aí também conhecer um pouco do seu trabalho. Não, te agradeço muito. Obrigadão mesmo, Marcão. Valeu mesmo. Obrigado, viu? Obrigado. Pod Rock vai ficando por aqui. E até o próximo Pod Rock com assuntos variados, informação independente e informação e conteúdo relevante. Um abraço a todos.